Na distante Morim, no salão do líder da aliança, as próximas questões importantes estavam sendo decididas. O líder da aliança Tianredin percebeu que estava nevando lá fora. O conselheiro Galsarian tem certeza de que o filho de Baek Pio vai adorar esse clima. O homem respondeu que ele deve estar pulando de alegria neste momento. Tianredin perguntou, a criança já tem 3 anos? O guerreiro da corte Baek Pio sorriu e disse que já tinha 6 anos. O líder se perguntou, será que já havia passado tanto tempo? Ele não tinha nem piscado um olho. O conselheiro disse que o líder já havia feito a mesma pergunta há alguns dias. O homem pensou sobre isso, pois isso estava acontecendo com muita frequência atualmente, mas, de qualquer forma, ele deveria dar ao filho de Baek Pio algumas melhorias. Afinal, Baek Pio é seu subordinado, com quem eles lutam lado a lado há décadas. O líder não conseguia se lembrar se tinha um filho ou uma filha. Por que ele não consegue se lembrar do sexo do bebê? Gao Sarjan perguntou se o homem estava bem. Ele respondeu que estava bem. Os anos parecem estar cobrando seu preço. O conselheiro acha que não precisa se preocupar, pois ainda está saudável como um boi. Já fazia muito tempo, 40 anos ou mais, que Tianredin havia assumido a posição de mais forte. O líder perguntou ao conselheiro como ele acha que é um homem. Ele quer ouvir sua opinião. Gao Saryan respondeu que ele é a melhor pessoa em Jiangao, não precisa se preocupar. Tianredin, Deus da Guerra, esse foi o nome que ele recebeu depois de fazer o Imperador da Espada, o Imperador da Lâmina e o Rei do Punho se ajoelharem diante dele. Na época, ele tinha 29 anos, mas na época da formação da Morin Alliance ele tinha 30 anos, quando se tornou seu líder. Depois disso, ele teve que passar muito tempo travando batalhas com seitas não ortodoxas, sobre a destruição do caminho sombrio do 13º Sindicato de Seitas Não Ortodoxas, e para destruir o receptor do culto demoníaco da divindade do sangue. Afinal, ele foi capaz de realizar um desejo antigo da Morima Alliance. Foi por isso que o homem conseguiu manter a paz em Jiangao, mas não importava o quanto ele tentasse, ainda havia inimigos lá dentro. Em busca de poder absoluto, eles tentaram mais de uma vez envenená-lo ou enviar assassinos atrás de sua alma. Mas Tianredin destruiu todos aqueles que sonhavam com a rebelião. Naquela época, os residentes de Jiangao o apelidaram de líder inabalável da aliança, e líder da Justice Alliance para a remoção implacável de traidores. Ele é o senhor de Jiangao, o símbolo da justiça e das artes marciais. Sua própria existência é o próprio Jiangao. O conselheiro disse que o homem tem agido de forma um pouco diferente ultimamente. Talvez não esteja se sentindo bem? O líder respondeu que não, tudo bem. Ele está livre para ir. Baek Pio também pode ir, pois parece que ele não vai para casa há alguns dias. Ele não precisa ser acompanhado hoje. Eles disseram que o entendiam, mas que sua condição não era muito boa e que ele deveria ter um bom descanso. Quando todos saíram, o líder pensou por um momento. Eles estão elogiando tão alto que dizem que ele é o próprio Jiangao. Se uma pessoa nascida aqui conseguisse isso, não haveria motivo para discussão. No entanto, ele teve uma vida incrivelmente difícil, quer as pessoas percebam isso ou não. De repente, o homem sentiu uma dor intensa em seu coração. Seria esse realmente o seu fim? Ao abrir os olhos, o líder sentiu o cheiro de ervas medicinais. Ele deve estar no armário de remédios agora. Talvez ele tenha desmaiado. O conselheiro Gao provavelmente reclamará que ele não está cuidando de sua saúde. E é engraçado que o mais forte tenha desmaiado de repente. Isso com certeza ninguém vai entender. De repente, ele sentiu que seu dantim estava vazio. Poderia realmente ser o Ki de dissipação de veneno? No entanto, isso é impossível. Não há como esse veneno afetá-lo. Um homem e uma mulher apareceram diante de seus olhos. Ela disse que ele finalmente acordou. Nosso protagonista perguntou, quem são eles? E o que há de errado com sua voz? A mulher sorriu e perguntou novamente. Ele acabou de perguntar quem eram eles. O líder respondeu que eles eram exatamente isso. Ela decidiu chamá-lo à razão sem pensar por muito tempo. O homem implorou para que ela fosse com calma. Mesmo que o cara implorasse pelo perdão deles, isso não seria suficiente. Mas o que ele acabou de dizer? São as pessoas que se preocuparam com ele a noite toda, sem dormir nem um pouco. Ela é a mãe dele, seu filho ingrato. É isso que se deve dizer à própria mãe? O pai acha que o garoto ainda não se recuperou da perda de consciência. Minha mãe disse que seria melhor se ele simplesmente morresse, tão ingrato. Olhando para a esquerda, Tianredin viu a si mesmo no espelho, mas, no fim das contas, não era seu corpo. É apenas um sonho, pensou ele.
Mas, ainda assim, por que esse sonho é tão detalhado? Ele estava até com dor de cabeça. Tia Redin perdeu a consciência novamente. Seus pais ficaram chocados com sua condição. Quando voltou a si, esperava acordar como líder da aliança, mas parece que não foi um sonho. Por mais profundo que seja o sonho de uma pessoa, não é possível que ela não consiga distingui-lo da realidade. Bem, não há nenhuma indicação de que haja algum problema com seu chi, mas como algo assim poderia acontecer? Tia Redin havia experimentado todo tipo de coisa em seus 70 anos de vida, mas reencarnação? No entanto, as lembranças de uma vida de líder ainda estão sob seu controle. Um homem idoso entrou em seu quarto e lhe perguntou como ele não se envergonhava. O cara realmente o decepcionou ontem. Ele respondeu que não se lembrava de nada. O líder não sabe nada sobre esse jovem, então ele não acha que estaria mentindo se dissesse isso. O velho sorriu e disse que o cara continuava sendo tão irresponsável quanto ele. Ele se lembrou de que, quando era o chefe da aliança, conhecia claramente seus lados bons e ruins, e quando enfrentava o perigo, nunca culpava as circunstâncias. Ele nunca confiou na atitude indulgente de seus subordinados, e ele sempre foi responsável por seus deveres. Mas, por algum motivo, agora ele se tornou irresponsável. Ao sair, o velho disse que o cara é uma vergonha para esta família, que ele pense sobre suas ações. Ele não entendia o que diabos o pirralho tinha conseguido fazer para ouvir uma coisa dessas na cara dele logo depois de acordar. De repente, a porta se abriu e o cara perguntou se ele estava acordado. Por que ele não ouve quando lhe é dito? Ele havia avisado que, mesmo que lutasse contra uma mulher, não teria como vencer, e esses vícios em álcool não serviam para nada. O líder perguntou quem ele era. O menino respondeu que tinha ouvido falar dele. Disseram-lhe que ele agia como se estivesse com a memória estourada, e acha que até hoje o sujeito consegue trapacear, se ao menos ele tivesse sido capaz de avaliar a situação um pouco melhor naquele dia. Bem, não há motivo para julgá-lo. De qualquer forma, essa parece ser a oportunidade perfeita para que ele comece a estudar artes marciais com seriedade. Não é uma pena que uma mulher tenha lhe dado um chute no traseiro? O líder perguntou novamente. Qual era o nome dele? Ele disse que seu nome era Guantou. Isso não é mais engraçado. Pare de fingir que ele perdeu a memória. O cara perguntou. Guantou? É como uma cabeça careca. Ele disse que não é careca, é clara. Ele só o chama de careca quando está tentando tirar sarro dele. Por que ele estava agindo daquela forma? Ele respondeu que realmente não se lembrava de nada. Guantou perguntou. Ele não se lembra de quanto dinheiro lhe emprestou? O líder respondeu que não. Quanto? Ele lhe devia 2 taels. O líder remexeu em seus bolsos e encontrou 2 moedas. Guantou agora percebia que ele definitivamente não se lembrava de nada. O líder perguntou, por que de repente ele decidiu acreditar nele? Ele não é o tipo de pessoa que devolveria o dinheiro emprestado. O líder perguntou que tipo de vida ele levava para que todos tivessem essa opinião sobre ele. Ele parecia ter feito muitas coisas ruins. Guantou perguntou por onde ele deveria começar? Deixe-o começar com o passado imediato. Por que ele está machucado? O garoto respondeu que foi se encontrar com a Lady Sun, mas foi rejeitado, ficou com raiva e foi grosseiro com todos, então ela o espancou. Ele ficou ainda mais furioso, bebeu até ficar inconsciente e caiu na lagoa. O líder decidiu perguntar, quem era a Lady Sun? Guantou ficou paralisado por alguns segundos, ele também não se lembrava dela? Sun Hualin é a herdeira da família Sun. A garota mais bonita de Shandong. Mas ela não é apenas inteligente, é também forte. Embora a garota seja perfeita, ela ainda tem um grande defeito. O líder perguntou, que defeito era esse? Guantou respondeu que ela era sua noiva. Ela não teve muita sorte com seu marido. Ela só conseguiu seu único defeito por causa de um casamento de conveniência. Ele costumava bater nele? Guantou ficou surpreso com essa pergunta. Por que exatamente isso? Enquanto eu ouvia, senti uma coceira estranha no braço. Parecia que ele queria lhe dar um soco mais forte. No entanto, seu relacionamento com ele é muito mais forte do que em um casamento de conveniência. O que aconteceu antes disso? Guantou disse que perdeu muito dinheiro jogando. E a cortesã por quem ele conseguiu se apaixonar, bebia, brigava, fugia de casa, gritava que não queria praticar artes marciais, fazia barulho, dizia que faria seu nome em Jian Hou. E a mãe só bateu no bastardo uma vez?
Se ele estivesse no lugar dela, estaria em cima dele. O líder perguntou ao rapaz que tipo de pessoa ele era. Guantou decidiu descobrir se ele deveria responder honestamente ou mentir. Deixe-o responder honestamente, é a chance dele. O cara disse que ele era apenas um lixo. Parece que nosso protagonista realmente morreu e depois voltou à vida. O jovem em cujo corpo ele está se chama Billy Dan. Ele é Shandong, o jovem chefe do clã dos espadachins. Além de ser fraco em habilidades interpessoais, suas habilidades em artes marciais eram simplesmente terríveis. Embora fosse um descendente do clã dos espadachins com 20 anos de idade, ele só estava formando seu centro de ki há 5 anos. E, no final, a única coisa que ele tem no momento é o servo que o atende desde que ele era criança. O irritante macaco Guantou. Billy Dan perguntou se ele tinha ouvido algum rumor. Talvez o mapa do tesouro de um antigo mestre ou uma criatura de 2 cabeças tivesse aparecido, ou talvez o líder da aliança tenha morrido. Guantou perguntou em resposta, por que um líder totalmente saudável morreria de repente? Já se passaram alguns dias desde que ele renasceu. A esta altura, já deve haver rumores por toda parte de que a cabeça morreu, então qual é o problema? Ou estão escondendo sua morte? Ou Jian Agao estará em uma posição precária se todos descobrirem. Guantou lembrou-se de que havia rumores sobre ele. Todos diziam que ele havia perdido a memória depois de ser espancado pela Sra. San. Ela foi a razão pela qual ele se machucou. Foi estranho ouvir essa história. Billy Dan perguntou, a Lady San é realmente tão linda assim? A ponto de ele correr para ela como um louco, sabendo que seria espancado? O empregado respondeu que não se lembrava das pessoas fazendo fila só para vê-la. O líder havia namorado muitas mulheres em sua vida passada. Entre elas, havia até uma das 4 melhores belezas da planície central e uma garota que era considerada a mais bonita do mundo inteiro. No entanto, nenhuma delas deu certo para ele. E isso se deve ao fato de ele ter se tornado líder muito cedo. Para todas essas mulheres, ele era Tian Redin, o mais forte do mundo inteiro, mas ninguém queria vê-lo exatamente como o mesmo homem simples. E, no final, a espada se tornou seu único amor. Guantou perguntou, mesmo tendo sido espancado, ele ainda quer ver a Lady San? Billy Dan respondeu que ele poderia esquecer isso, que ele se esqueça da Lady San, a garota mais bonita de toda Shandong, ou como ele a chamava. Ele precisa de uma espada, mas por quê? Perguntou o servo. O garoto respondeu, deve haver uma razão para um artista marcial escolher uma espada? Guantou lhe trouxe a espada. Foi difícil encontrá-la, mas foi bom que ela estivesse no depósito. O garoto hesitou, pois era a primeira vez que segurava uma espada em suas mãos nos últimos tempos. Desde que alcançara as alturas, simplesmente não havia necessidade de uma espada, porque não havia mais inimigos que quisessem lutar com ele. Embora fosse chamado de Deus da Guerra, ele nunca conseguiu aprender a arte da espada mental. É um estado no qual uma pessoa pode usar armas invisíveis criadas por sua mente. E, a essa altura do campeonato, não há nada no mundo que ele não possa cortar. Como ele renasceu, ele pode seguir o caminho que não seguiu em sua vida anterior. Guantou perguntou. Ele não está tentando se vingar da Lady San com essa espada, está? Billy Dan não deveria fazer isso. O cara perguntou, do que se trata isso? A julgar pela expressão em seu rosto, ele claramente não está brincando. O líder não consegue imaginar como era o dono original desse corpo. A mãe ouviu a conversa e perguntou ao filho se era verdade. Será que ele realmente quer machucar a garota? Billy Dan respondeu que isso não era verdade. Mas então por que ele está segurando essa espada em suas mãos? Ele vai levar as artes marciais a sério a partir de agora. Minha mãe perguntou se o filho havia decidido mentir para conseguir a vitória. Dada a maneira como ele continua a mentir, ouso dizer que ele está planejando fazer algo ruim. Billy Dan respondeu que não sabia o que teria de fazer com essa bola no futuro. Mas de uma coisa ele tem certeza, um homem jamais machucaria sua noiva com ela, nem a usaria contra os mais fracos. Consumido em batalhas e cuidando do clã Morima, ele nunca conseguiu formar uma família. Ele não tem ideia de por que renasceu no corpo desse homem, mas, enquanto estiver nele, viverá como Billy Dan. Ele disse à mãe que não se preocupasse, que ele ficaria bem. Há vários dias, Billy Dan vinha treinando diligentemente sua energia. Ele conseguiu purificá-lo, o que foi obtido durante esses 5 anos com artes internas ruins. Desde que se esteja consciente, usar a circulação marcial celestial da consciência é a melhor arte mental por meio da qual se pode controlar a respiração do Ki. A partir de então,
com sua ajuda, ele aumentará sua força interior e sua resiliência. Guantou interrompeu um pouco seu treinamento. O cara disse que eles tinham um grande problema. Bilida perguntou, o líder da aliança morreu? O servo respondeu que não. Por que ele morreria de repente? O líder do clã San veio até eles. O jovem mestre deixou claro que não sabia quem era. Ouça, este é o pai da Lady San, o comandante-chefe San Yujin. E daí? Perguntou o rapaz. Por que está fazendo tanto barulho? Porque a Lady San também veio. Guantou espera que Bilidan perceba que esse não é o melhor momento para causar mais problemas a eles. Ele deve se desculpar com eles respeitosamente, entendeu? O jovem senhor respondeu que entendia. Ao vê-la pela primeira vez, o líder percebeu que ela era muito mais bonita do que ele havia pensado. Agora eu podia ver por que o dono desse corpo ficava louco na frente dela. Ele disse que faz muito tempo desde a última vez que se viram. Eles estão bem? Bilidan lamenta muito esse incidente. Ele não voltará a acontecer. Song Yujing respondeu ao garoto que estava tudo bem. Agora era a vez da filha. O pai de Bilidan interrompeu e disse que seu filho é o único que deve se desculpar. Não há necessidade de forçá-la. Hualin disse que, como finalmente estavam todos reunidos aqui, havia algo que ela queria discutir. A garota pede a seu pai que cancele o contrato de casamento. Essa notícia chocou a todos. Song Yujing perguntou, por que ela está dizendo isso tão de repente? Hualin respondeu, esse não é um casamento de conveniência. Ela está bem ciente de como isso soa rude de sua parte, mas acredita que ela tem o direito de escolher seu próprio marido. Ela está muito envergonhada diante deles, que a trataram como se fosse sua própria filha. Mas ela não quer se casar com o jovem Sr. B de jeito nenhum. Seu pai gritava, e ela conseguia se ouvir? Isso é maneira de dizer a um homem que se importava com ela que ela estava rompendo um noivado? E sem nem mesmo discutir nada com ele. Por que ela decidiu isso? Como ela ousa menosprezá-los? O pai do rapaz sugeriu que ela se acalmasse, pois devia ter algum motivo próprio. De repente, Bilidan disse que também queria cancelar seu noivado com Lady San. Song Yujing se desculpou e acha que ele não deve levar isso tão a sério. O líder percebeu que, se alguém deveria se desculpar aqui, era ele. O proprietário original desse corpo pode ter sido um idiota, mas ele estava cercado de pessoas maravilhosas. Ele não está dizendo isso porque está magoado com as palavras dela. O rapaz também gostaria de se casar com a mulher que ama. O padre B disse que, se ambos concordam com isso, que assim seja. Sung Yujing não entendia o que estava acontecendo. Eles podem cancelar esse tratado. O homem disse que, assim como Hualin disse, eles não poderiam escolher seu futuro para ela. A garota perguntou por que Bilidan havia mudado de ideia. Ele respondeu que o braço dela era muito pesado. A mãe perguntou ao filho o que ele iria fazer agora. Ele lamenta dizer isso, mas não planeja procurar uma noiva ainda. Por que queria fazer algo? A mulher perguntou, já que ele não quer se casar, por que ele foi até ela da última vez e fez todo esse circo? Ele sente muito. O líder não tem nada a dizer, pois foi somente depois desse incidente que ele se viu neste corpo. Como ele disse antes, ele quer se aprofundar no estudo das artes marciais. Seu pai lhe disse que eles tinham que ir embora, pois fazia muito tempo que não se sentavam com ela para tomar uma xícara de álcool. O filho deles finalmente disse uma coisa dessas. Por que eles não saem para comemorar? Toda vez que um líder sente o olhar dele sobre ele, seu coração começa a acelerar. Essas pessoas se importam e acreditam nesse marginal. Por que ele não gostou disso? Uma parte dele até se preocupa com o fato de que ter uma família o tornará vulnerável. O líder teme que, assim que o coração conhecer o amor, a mente se enfraquecerá imediatamente. Por que ele não poderá mais agir de forma tão violenta quanto antes? Se o líder não usasse o poder da arte interior, sua resistência seria tão baixa que chegaria ao fundo do poço. É preciso correr 12 milhas para aumentá-lo, o que não é bom. Mas se ele continuar a trabalhar duro, deve melhorar. De repente, ele a viu na sua frente. O que ela está fazendo aqui? A garota disse que não se deixasse enganar, ela não veio aqui por vontade própria. Meu pai a enviou para se desculpar. Bilidan respondeu, não se preocupe, ele não está enganado. A Lady San perguntou se ele se lembrava do que havia dito a ela naquele dia em que estava bêbado. O cara disse que teria de ver por quanto tempo a beleza dela não desapareceria. Ele não ficaria tão orgulhoso, pois, à medida que ela envelhecesse, seu rosto ficaria coberto de rugas. O líder está tão envergonhado dele,
Como esse bastardo teve a coragem de dizer uma coisa dessas? Billy Dan disse, deixe-o perdoá-la novamente pelo que aconteceu naquela época. Hua Lin respondeu que o cara estava certo, embora todos estivessem elogiando sua aparência no momento. O tempo passará e não restará nada dela, ninguém jamais a verá novamente. Ela quer fazer seu nome com seu trabalho, não com sua aparência. Portanto, ela não sairá com nenhum homem. Mas o motivo pelo qual ela sugeriu o cancelamento do noivado é porque ela simplesmente não gosta do rapaz. Ele concordou em cancelar o casamento porque a proposta dela feriu seu orgulho? O líder sabe que essas são as emoções que as pessoas experimentam quando estão na casa dos 20 anos. Encontros e rompimentos por causa do orgulho, lágrimas e risos. É por isso que o antigo proprietário do corpo fez tanto barulho. Billy Dan respondeu que ela pode pensar o que quiser. Que ela não se preocupe, pois a decisão final sobre o noivado é dele. De agora em diante, ele não será mais um incômodo na vida dela, ele pode relaxar. Ele já tinha visto muito sangue em sua vida passada, aos 20 e poucos anos. Tia Redin andava pelas planícies, matando vilões com sua espada para treinar. Sua juventude não era radiante, era da cor do sangue. Pode-se dizer que foi uma vida difícil. A arte da espada de Azura, assombrando a alma, junto com ele. Ele despedaçou os corações dos 13 líderes do Sindicato do Caminho das Trevas, decapitou o líder do culto do céu sangrento e ganhou o título de o mais forte do mundo. Usar artes marciais era muito mais fácil do que ele pensava. Talvez aquele cara tivesse um talento natural para isso. Billy Dan, com um corpo como aquele, como ele poderia levar um estilo de vida assim? Guy ouviu dizer que o jovem mestre Bi tem treinado artes marciais nos últimos dias. Ele nunca havia feito tal coisa antes, então todos no clã B ficaram surpresos. Ele acha que Billy Dan está fazendo isso para parecer bem aos olhos dela. Hua Lin disse, então não nesse caso. O cara não parecia estar tentando se exibir na frente dela. Ele parecia convincente naquele momento. Hoje haverá uma reunião de jovens promissores. A Lady Sun deve estar lá. O jovem mestre do clã Egg enviou notificações várias vezes para se certificar de que ela estaria lá. A garota disse que já bastava. Ela estará lá. Não a deixe preocupada. O servo se desculpou, pois precisava se preparar para a partida deles. Enquanto isso, Billy Dan passeava pelas ruas para ouvir algo sobre a morte do líder da aliança. Mas ele não ouviu nada, nem um único rumor. Por que eles não anunciam nada? Se tivesse a chance, ele poderia ir até a Aliança Morim agora mesmo e perguntar a Gal Sarjan, mas não pode. De repente, a Lady Sun e seus homens entraram no mesmo estabelecimento. Um homem se aproximou dele e disse, ele voltou dos mortos? Como está se saindo? O líder percebeu que se tratava de outro bastardo com quem o rapaz tinha problemas. O homem ouviu dizer que Billy Dan tem treinado artes marciais nos últimos dias? Por quê? Para chutar o traseiro dele. O cara sorriu e disse, deixe-o mostrar a ele um homem que treina para bater em alguém. Ele acha que todo mundo faz isso para matar. Essas palavras confundiram o homem. Mas que diabos? Como Billy Dan foi capaz de fazê-lo se sentir assim? Ele o chamou de idiota endividado. O cara chorou como um bebê depois que a Lady Sun o espancou? O líder se lembrou do que o homem havia dito. Parece que ele pediu dinheiro emprestado àquele idiota. Terei que perguntar a Guan mais tarde. A garota gritou que nunca havia dito tal coisa. Por que mentir? O homem respondeu que ela não precisava se justificar para ele. O bastardo a está incomodando? Lady Sun disse imediatamente que não. Billy Dan colocou o cocar e o homem perguntou, para onde ele foi? De agora em diante, que ele não tente olhar as pessoas nos olhos. Billy Dan não disse nada em resposta e simplesmente se dirigiu para a saída. O líder acredita que não vale a pena desperdiçar suas energias com crianças tolas. Ele não sabe por que renasceu exatamente em seu corpo, mas pelo menos pode parar de perder tempo com conversa fiada. Os rapazes sentiram que havia uma atmosfera um pouco diferente em torno do cara agora. Quando ele chegou em casa, viu seu empregado. Por que o cara está limpando a uma hora tão tardia? Guantou respondeu que eles haviam recebido um aviso de que o líder Yang os visitaria em breve. Quem é ele? Perguntou o jovem senhor. O servo se perguntou, será que ele nem se lembrava disso? Mesmo com ele fazendo as mesmas perguntas todas as vezes, o garoto ainda não acredita nele. Guantou está falando sobre o líder do maior clã de Shandong, Yang Jize. Billy Dan perguntou se eles estavam em segundo lugar. Ele disse que não, que o clã Yang estava em primeiro lugar,
seguido pela família Song e depois por eles. Eu pensei que ele havia dito que eles estavam em primeiro lugar. Por que eles caíram tanto? O que aconteceu? O servo diz que está perguntando porque realmente não sabe. É por causa dele? Foi gasta uma enorme quantidade de dinheiro para consertar os problemas que o cara estava causando. Como sua situação financeira piorou, eles também tiveram que reduzir o número de monociclistas. Bilida perguntou se ele já havia se endividado. Guantou respondeu que tinha muitas dívidas, mas a maior delas havia sido com o clã do pequeno Yang. Agora o líder entende por que aquele homem estava agindo daquela forma. Eles tinham 3 grandes esquadrões de espadachins, que se tornaram cada vez menores com o passar do tempo, e agora foram fundidos em um só, e o número de empregados na casa foi reduzido pela metade. O jovem senhor soube que as finanças andam apertadas ultimamente. Ele deve ter sofrido uma redução no salário? O servo respondeu que esse ainda não era o caso, pois o chefe da casa sempre cuidava de seus salários primeiro. Parece que esse Bilidan estava destruindo lenta mas seguramente o futuro de toda a família. O cara disse que entendia, ele fez a bagunça. Mas por que fazer tanta bagunça por causa de um jantar? Guantou respondeu que uma pessoa de quem eles pediram muito dinheiro emprestado estava chegando, então tudo deveria brilhar. Ele se desculpou, dizendo que estava ocupado no momento e que conversariam mais tarde. De repente, alguém atrás dele lhe disse que o jovem chefe do clã Yang menor já havia espancado o irmão de Guantou. O nome dessa criança é Sanhe. Guantou disse que ela é muito gentil. O jovem mestre perguntou, aquele desgraçado bateu nele? Por quê? A moça disse que havia lixo no pátio e ele disse que isso era necessário para bater em empregados preguiçosos. Essa pessoa realmente bateu no empregado de outra pessoa? Sanhe respondeu em lágrimas que quem deixou o lixo foi exatamente o chefe Yang. Então esse cara levou o lixo para fora e bateu no empregado deles por causa disso? O cara perguntou, ele também estava envolvido nesse incidente? A garota respondeu que ele não estava lá apenas por ela, ele estava provocando e rindo enquanto Guantou estava sendo espancado. Bilida não é apenas nojento, ele é horrível. Como ele se atreve? No entanto, hoje, Guantou lhe disse que o jovem mestre estava se comportando muito melhor ultimamente. Mas, para ser sincera, ela não acredita nele, mas acredita em Guantou. Mesmo depois de passar por isso, ele ainda o trata bem. Assim que o chefe do clã Yang chegar, peça a todos os servos que se preparem. O homem perguntou como estava o líder do clã Bi. Ele respondeu que estava bem, pois haviam percorrido uma longa distância. O líder tinha ouvido falar que, quando ele ainda usava fraldas, sempre chamava seu pai de avô. Parecia que muita coisa havia mudado desde então e ele havia mudado sua maneira de se dirigir a ele. E o fato de chegar a essa hora deixa claro que ele os menospreza. Não é esse o bastardo que bateu em Guantou sem motivo algum? O chefe do clã Yan perguntou se ele conhecia o chefe da família Penjebei, Pen Wendu, certo? O homem respondeu que sim. Eles decidiram se unir a ele e iniciar um novo negócio e estão a caminho. Ele também falou bem dele. O pai Billy agradeceu. O chefe Yang acha que ele percebe que pode ser considerado a única pessoa que se importa com ele? O homem se ofereceu para discutir as coisas lá dentro e poderia deixar os jovens sozinhos por enquanto. O filho mais novo do chefe, Yang, disse que aqui estão eles, encontrando o amante da dívida novamente. O líder pensou em seu pai e em sua família. Desta vez valeu a pena manter a calma. Ele sentiu pena de Guantou, mas só desta vez. No entanto, ao ver essa imagem com meus próprios olhos, fica cada vez mais difícil me conter. Bilida disse que, já que eles tinham percorrido um longo caminho, que comecem e fossem embora. Ele respondeu que deixaria de ser um babaca e pagaria o que devia. Quando ele vai pagar os 20.000 taels? O cara se virou e disse para ele abaixar o volume, pois não lhe devia nada. Quem ele pensa que é? Ou ele achava que ainda era o sucessor do melhor clã do clã Shangon? Bilida respondeu que sabia que não era. É porque ele é um idiota. 20.000 taels, uma quantia que poderia facilmente causar dificuldades financeiras para um clã comum. O que ele poderia ter feito para pedir essa quantia emprestada? O filho mais novo do chefe Yang disse que, como o mestre não quer cuidar de seu convidado, ela o fará em seu lugar. Guantou defendeu a garota, afinal, ela é apenas uma criança. O cara disse, como ele ousa tocá-lo? Guantou imediatamente começou a implorar por misericórdia. Ele se lembrou que era o cara que ele havia espancado por jogar lixo no chão. Será que ele quer ir para a vida após a morte? O filho mais novo do clã Yang cuspiu bem ao lado dele e perguntou por que o território deles era sujo? Não vai responder?
Guantou, tremendo de medo, disse cuspindo. O cara disse certo. Mas por que ele está no chão? Além disso, ele não havia lhe dito da última vez que era preciso limpar bem antes da chegada de convidados importantes? Guantou respondeu que limparia o local imediatamente, mas não teve sorte. O senhor pisou em sua mão. Se saísse de sua boca, teria que sair de sua boca. Ele realmente terá que fazer isso? Sai disse ao irmão que ela mesma limparia tudo. O menino disse que era melhor se apressar e perguntar ao chefe do clã se ele precisava de alguma coisa. A garota não perdeu a esperança. Billy Dan poderia ajudá-los. O jovem senhor disse que é isso mesmo. Eles precisam limpar toda a sujeira. Os rumores de que ele mudou tanto são uma mentira? Guantou disse que vai limpar tudo. Parece que ele não tem mais chance. Ele terá que se submeter para ficar aqui. Billy Dan gritou. O que ele estava fazendo? Por que o cara achou que estava sendo chamado? Cabe à pessoa que fez o lixo limpá-lo. Ele estava falando de Yang Jigang. Não acha que ele deveria limpar? Se ele for surdo, deixe-o limpar o que fez sozinho, agora. Não há necessidade de deixá-lo esperando. Ele soube que tinha sido espancado por uma garota, mas não achou que ficaria louco depois disso. Billy Dan perguntou se seu empregado estava bem. Ele disse que sim. Mas por que ele começou a agir assim de repente? Você não ouviu o que ele disse? Por que Guantou deveria fazer a limpeza para ele de repente? O cara disse a seus homens que cuidaria de tudo, portanto, deixe-os assistir do lado de fora. O comandante do esquadrão de espadas, Xiu Junho, entendeu tudo e aceitou sua ordem. Liang Jigang perguntou, do que esse cara vai cuidar? Há algo que alguém como ele possa fazer? Billy Dan fingirá que isso nunca aconteceu se ele se desculpar. Porque mesmo que ele lambesse tudo com sua boca imunda, o chão ainda estaria sujo. Bem, e se ele não quiser? Quero dizer, o cara diz que vai levar uma surra. Então, o que ele vai fazer? Então, por que eles não dão uma olhada no que é o grande e terrível sucessor da família B? Ele não consegue nem imaginar quanto tempo o cara esperou por esse dia. Apenas um moleque de recados. Com apenas um soco, Yang Jigang o transformaria em um idiota, de modo que ele só seria deixado para mendigar nas ruas. Mas acho que ele não conhece o treinamento do cara. O poderoso percu de Billy Dan fixou seus dentes. Xiu Junho percebeu que Yang Jigang estava usando sua força interior. Ele precisa detê-lo. No entanto, o líder também percebeu e, se ele não conseguisse se esquivar, provavelmente morreria. Isso é exatamente o que o cara estava esperando. Seus movimentos são bons, mas não tanto. Sua piada estúpida deixará essas crianças traumatizadas para o resto da vida. E ele nem se dá conta disso. Tudo o que ele tinha que fazer era pedir desculpas. As pessoas do clã Yang perguntaram, será que ele sabia o que estava fazendo? Billy Dan respondeu que eles tinham visto tudo por si mesmos. Ele tinha começado primeiro. Ele não queria limpar aquele cuspe. Será que as pessoas decentes fazem isso? Yang Jigang ordenou que ele fosse morto imediatamente. Isso é uma ordem. Não importa quão difícil seja a situação do clã B no momento, ele quer que eles matem seu sucessor por causa de uma besteira dessas. No entanto, um homem não pode ignorar suas ordens. Xiu Junho disse que o Sr. Yang deu a ordem em um estado de irritação, então eles podem ignorá-la com segurança. É melhor eles pensarem nas consequências. Não será uma boa escolha. O homem percebeu que ele estava certo, eles não podiam matá-lo, esses assuntos só deveriam ser decididos pelo chefe da família. Yang Jigang disse que não havia utilidade para eles e tirou sua espada, decidindo fazer tudo sozinho. Sua velocidade não era páreo para Billy Dan, que se esquivou e quebrou o braço. Então, arranquei o resto de seus dentes, para que ele soubesse como se comportar. O comandante do clã Yang gritou para chamar um médico para estimular seu ponto de acupuntura e o fluxo sanguíneo. E que alguém contasse ao líder do clã o que havia acontecido. Guantou perguntou, rapaz, ele perdeu a cabeça? Como ele pôde fazer uma coisa dessas com um dos membros do clã Yang? Como ele vai resolver tudo isso? Provavelmente é melhor sairmos daqui. O chefe da família cuidará disso, mas o líder percebe que, se ele sair agora, será culpado. Ele começou tudo isso em uma tentativa de proteger Guantou, portanto, será responsabilizado. Em uma situação como essa, ele poderia simplesmente ir embora? Guantou não acha que já é tarde demais para sair correndo? Não deixe que ele se preocupe, pois antes de morrer ele certamente pedirá para ser enterrado junto com ele. O líder do clã Yang perguntou, o que aconteceu aqui?
Yang Jigang respondeu que o bastardo havia tentado matá-lo. O homem perguntou ao comandante se isso era verdade. Ele não conseguiu dizer uma palavra. O que ele estava fazendo para deixar o jovem mestre do clã Yang cair em tal estado? O líder do clã Yang perguntou. Como o líder do clã Bi vai ser responsabilizado por isso agora? O homem perguntou ao seu comandante. Xiu Jin, o que aconteceu? Ele contou tudo como realmente aconteceu. Como Guantou havia defendido a garota sobre o cuspe que o menino teve de recolher. O líder Yang gritou. E daí? Então Bi Lidan pegou seu filho e o espancou por causa de um servo? Como ele ousa sequer levantar a mão contra ele? O homem perguntou uma última vez. Como o líder do clã Bi seria responsabilizado por isso? O líder Bi acha que a única pessoa aqui que deve ser responsável por qualquer coisa é o líder do clã Yang. O jovem mestre Yang não apenas usou sua força interior, mas também pegou sua espada para matar seu filho. Embora esse estivesse desarmado, todo mundo viu o que aconteceu aqui, portanto, ouse dizer que eles tinham testemunhas suficientes. Se outra pessoa estivesse em seu lugar, ele o teria punido pelo que havia feito. Mas, seja como for, ele não faria nada que prejudicasse sua reputação. Se as notícias desse incidente se espalharem por Jianghu, não apenas o chefe Yang, mas todo o seu clã se levantará em gargalhadas. O líder Yang perguntou o que ele está tentando dizer. Ele respondeu que poderia perguntar a mesma coisa. O que ele está tentando dizer? Nosso líder achava que seu pai era um homem muito tímido, mas parece que ele estava enganado. O líder Yang disse que não tinha mais tempo para conversar com ele, que ele fosse gentil e pagasse a dívida que havia contraído. O homem respondeu que é claro que sim, mas que já era hora de os convidados irem embora. O líder Rig Maligno olhou para ele como se tivesse comido grãos de feijão recentemente e disse a seus homens que eles estavam indo embora. O líder Bi perguntou a seu filho por que ele fez isso. O rapaz respondeu que Yang Jigang havia humilhado um membro de sua família, tentando obrigá-lo a fazer algo que as pessoas não deveriam fazer. O homem ordenou que o líder do esquadrão de espadas, Xiu, o seguisse. Bi Lidan disse aos rapazes para não terem medo de Yang Jigang, mesmo que esse bastardo tente fazer algo novamente, não vale a pena. Que eles tenham certeza de que ele e os membros de sua família os protegerão, não importa o que aconteça. Sanhe agradeceu ao jovem mestre. Dessa vez, ela percebeu que podia confiar nele. Guantou perguntou, ele também não estava com medo? O garoto respondeu, por que ele estaria com medo? E se o clã Yang inteiro invadisse o local? Eu pensei que ele tinha lhe dito que eles eram atualmente os mais fortes em Shandong. Bi Lida perguntou. Ele não viu os rostos de seus subordinados? Parece que eles não querem seu próprio líder. Eles não têm muitas pessoas leais a eles. As pessoas do clã Bi são o completo oposto delas. Isso pode ser visto nas palavras do comandante Sai Yui, mas, ainda assim, há muito mais do que eles. O cara deixou claro que a vitória não depende do número de pessoas. Bem, não se pode começar uma guerra tão facilmente. Uma pessoa calculista como o líder do clã Egg não agiria de forma tão precipitada. Somente quando ele tivesse certeza de que a vitória estava em suas mãos, ele atacaria. Yang Zizi nem sequer o olhou. Ele estava com raiva não porque seu filho foi espancado, mas porque foi Bi Lidan quem fez isso. O funcionário perguntou, não é a mesma coisa? Ele respondeu que é claro que não. Os motivos são bem diferentes. Guantou ainda não entendia do que o cara estava falando. Bi Lidan disse para ele ir descansar, pois tinha que passar por muita coisa hoje. O servo lhe agradeceu novamente. O jovem mestre disse que ele deveria se lembrar de sua bondade pelo resto da vida. A julgar por sua experiência, agora mesmo o líder Yen não faria nada. Ele estará esperando por uma desculpa para se vingar. Ou estará procurando uma maneira de manter suas mãos limpas. Ele terá de ser proativo. O líder Bi perguntou à sua esposa, esse não é um valor familiar que é transmitido de geração em geração? Ela valoriza muito isso. A mãe Bi disse que o líder do clã Egg é uma pessoa muito mesquinha. Ele não se preocupará com os motivos, mas se ela o vender, eles poderão pagar a dívida. Seu marido acha que ela não deveria fazer isso e não permite. A mulher acha que é apenas um acessório. Mas o homem não pensa assim. É a coisa que ela mais valoriza no mundo. Mas ele está errado. Mais do que qualquer outra coisa, sua esposa o ama e ao seu filho. Ele finalmente se recompôs, pois eles deveriam estar protegendo, não um acessório. O homem perguntou, ela tinha tanta fé nele?
Mesmo depois de ele tê-los enganado? A mãe respondeu que ele não deixaria de ser filho deles por causa disso. Billy Dan estava prestes a se desculpar com eles, mas acabou ouvindo a conversa. No início, ele pensou que havia renascido para viver essa vida como quisesse. Então, para ajudar Billy Dan, mas depois de ouvir a conversa deles, não há como ele se livrar da ideia de que é para o bem desse casal. Mas será que ele conseguirá lidar com isso? Afinal, ele nunca teve uma família a qual se sentisse ligado. Será que alguém cujo mau humor o mantém acordado à noite, alguém que planeja uma vingança 10 vezes mais terrível do que a causa da vingança, estaria apto para tal coisa? No dia seguinte, o jovem mestre e seu servo foram ao clã Yang para resolver o problema. Guantou perguntou por que ele o havia trazido. O mestre disse que havia duas respostas para sua pergunta. A primeira ele gostaria e a segunda ele não gostaria. Qual delas ele deveria dar? O rapaz escolheu a segunda. O jovem senhor disse, como havia dito antes, que tudo isso era por causa dele, não era? Então, qual é o som da primeira resposta? A única pessoa em quem Billy Dan pode confiar é ele mesmo. Agora, ele sentia pena dele, por ter um círculo social tão restrito. Será que ele tinha algum plano? O homem respondeu que estava prestes a pensar em um. Com que força ele bateu a cabeça para ficar assim? Para onde eles estão indo, há muitas pessoas que querem chutar o traseiro deles. Se um deles batesse em sua cabeça, ele poderia se tornar um também. Piadas e brincadeiras que o líder nunca poderia ter imaginado aparecem em sua cabeça por conta própria. Ou será que é porque seu corpo ficou mais jovem? Ou poderia ser o resultado de estar preso a formalidades em sua vida passada? Yang Jizi não conseguia acreditar que um pirralho patético ousasse bater em seu filho. Jigang pediu a seu pai que matasse Billy Dan por ele, talvez até mesmo toda a sua família. O homem respondeu que era isso que ele planejava fazer. O líder Bi se atreveu a desprezá-lo. Sua família não está nem entre as 10 mais fortes de Shandong. Ele causou um cão de caça, e eles deveriam pagar por tratá-los dessa forma. Guantou perguntou se ele estava lendo a técnica exclusiva do patriarca. O cara disse que era exatamente isso, mas por que ele estava falando em um sussurro? Guantou disse que essa era uma arte marcial incrivelmente valiosa. E se o cavaleiro ouvir isso? Billy Dan respondeu. Ele não acha que isso só parece mais suspeito dessa forma? A técnica da espada da lua branca é bastante comum. O garoto acha que deve contar ao pai o que acabou de dizer. Se ele continuar assim, o piloto pensará que ele é suspeito. O líder não diria que é tão ruim. Se ele estivesse avaliando essa técnica, ele a colocaria um pouco acima da média. Como ele quer esconder suas verdadeiras habilidades em artes marciais, ele deve aprender a fazer isso. Guantou disse que era muito incomum vê-lo lendo algo, porque antes ele só lia cardápios de bares e horários de cortesãs. Billy Dan perguntou se seu servo queria aprender artes marciais. O cara disse que não. Como alguém poderia fazer isso? Como ele poderia sequer pensar nisso? Por que o empregado pensa assim? Já que até Yang Jigang podia. Guantou acha que é porque ele nasceu em uma boa família. Ele provavelmente foi treinado por um mentor desde que era criança. Para se destacar em Jianghu, você não precisa vir de uma boa família, não precisa ter um bom mentor. Mas, então, o que é necessário? Talento natural? Aptidão física? Ou talvez força de vontade? Billy Dan disse que havia algo mais importante do que todas as coisas que ele havia listado. E o que é isso? Perguntou Guantou de forma cáustica. O jovem mestre respondeu que se tratava de uma conexão com Jianghu. Mas o que isso significa? Ou ele está tentando mudar de assunto dessa forma? Esse cara provavelmente acha que o líder está brincando, mas ele disse exatamente o que queria dizer. Ele realmente acredita que, se alguém quiser ganhar algum status em Jianghu, as conexões são uma das coisas mais importantes. Os rapazes finalmente conseguiram chegar. Billy Dan pediu um quarto. Guantou disse que ficaria na carruagem hoje. Do que ele está falando? Perguntou o jovem mestre. Billy Dan não precisou de um cômodo para expulsá-lo e dormir do lado de fora. Ele quer dizer que eles dormirão no mesmo quarto. Como há duas camas, ele acha que não haverá problema. O criado acha que isso é errado. Ele pode dormir no mesmo quarto que o jovem mestre? Ele não prefere dormir na carruagem? Billy Dan disse que já chega de conversa, é melhor ir tomar um drink antes de ir para a cama. Será que ele realmente quer tomar um drink com ele? Há alguém aqui para comer além dele? O cara pediu lanches e bebidas simples. A moça disse que em alguns minutos estaria pronto.
O jovem senhor perguntou por que estava de pé e o deixou sentar-se. É a primeira vez que eles se sentam à mesma mesa e tomam um drink. Ele ainda não está falando sobre dormir no mesmo quarto. Parece que esse Billy Dunn era um completo idiota por tratar seus homens tão mal. O jovem cavalheiro decidiu servir-se. O empregado ficou surpreso e pediu uma garrafa. O cara disse para esquecer e só beber. Como é mais velho que ele, deveria ser o primeiro. Guantou disse, não, isso não vai funcionar. Só mais um pouco e ele se acostumará. Ele beberá apenas uma vez e não se esquecerá de sua bondade pelo resto da vida. Por que o jovem mestre derramou novamente? Ele disse que não era nada. Então, talvez ele o tenha levado com ele para matá-lo? É por isso que ele o trata tão bem? Billy Dunn apenas sorriu para ele. O servo disse, parece que ele está certo. Dizem que o jovem mestre sempre alimenta a vaca com uma deliciosa refeição no dia anterior ao seu abate. No entanto, ele ainda estava interessado em outra coisa. Suas habilidades em artes marciais. Como ele conseguiu derrotar aquele bastardo? O jovem mestre perguntou. O próprio servo não viu que ele estava estudando ultimamente? Mas o garoto só estava estudando há 10 dias. Como isso seria possível? Billy Dunn respondeu que, para dar um chute no traseiro desse lixo, 10 dias seriam suficientes. Guantou ainda não entendia como, afinal, ele ainda era o mesmo jovem mestre. Como ele poderia ter mudado tanto? O cara respondeu, talvez ele tenha apenas florescido tarde. O empregado pediu desculpas, pois não deveria se permitir pedir tanto. Ele espera, no entanto, que o jovem senhor não mude mais. Faça-o prometer que não voltará a ser a mesma pessoa de antes. Billy Dunn perguntou, qual é o objetivo das promessas em palavras? É importante para ele, ele quer ouvir com seus próprios ouvidos. O jovem mestre disse prometendo a ele. Ele escondeu que era habilidoso em artes marciais. De fato, o cara é muito mais forte do que o servo pensa. Mas por que Billy Dunn estava escondendo isso? O cara respondeu que, se quisesse durar muito tempo em Jianghu, precisaria ser capaz de esconder pelo menos 30% de sua força. Será que ele fez isso de propósito? Depois de ser derrotado por Lady Sun, Billy Dunn percebeu algo. Ele não pode mais viver assim. Por mais estranho que pareça, depois que essa situação chegou ao auge, ele não tem escolha a não ser acreditar em sua palavra, pois não há mais nada que ele possa fazer. O jovem mestre se ofereceu para beber mais um pouco. Guantou disse que, se ele continuasse a tratá-lo bem dessa forma, ele se acostumaria. No entanto, o próprio cara não se importa com isso e acha que mais algumas xícaras dessa bebida fina não fariam mal algum. É a primeira vez que ele se sente tão intoxicado pela bebida. No dia seguinte, os rapazes foram para Dong Ping. Guantou perguntou o que o jovem mestre planejava fazer em seguida. Ele respondeu que eles deveriam descobrir o que o líder Yig estava fazendo. O funcionário perguntou como eles poderiam descobrir tudo. Billy Dunn disse que ninguém sabe, então eles deveriam descobrir com as pessoas do outro lado. Guantou parou abruptamente e disse que poderia deixar esse assunto com ele. O jovem senhor o advertiu imediatamente de que isso poderia ser perigoso. Se o pegarem, eles o torturarão. Isso pode chegar ao ponto de queimá-lo com metal quente ou cortar seus dedos. O servo disse que estava tudo bem. Antes que o torturassem, ele lhes daria o paradeiro do jovem senhor. O menino respondeu que estava certo, que ele não deixasse de dizer isso a eles. Porque é disso que se trata a fidelidade sábia. Guantou estava apenas brincando. Mas que tipo de lealdade sábia é essa? Essa é a forma mais elevada de lealdade, lealdade até a morte. Mas o líder não exigirá nada disso de Guantou. O servo perguntou, isso não é traição? Billy Dunn respondeu que agora isso é chamado de lealdade sábia. Isso tem se mostrado bastante desafiador para ele, mas, de qualquer forma, ele não mudará de ideia, portanto, podemos confiar nele. O jovem senhor disse, bem, que ele seja atencioso e faça o que achar melhor. Guantou disse que com certeza voltaria. Depois de dizer isso, ele se lembrou de que havia algo mais. Mesmo que ele dissesse isso, o jovem mestre ainda o seguiria e o protegeria, certo? Ou ele ficaria observando de algum lugar escondido. Billy Dunn respondeu que, se ele se sentisse mais confortável dessa forma, então que pensasse assim. Ele decidiu deixar o trabalho para ele. O rapaz disse que, assim que voltasse,
o jovem cavalheiro teria que lhe pagar algo para beber. O líder acredita que seu vínculo com Guantou não pode ser simplesmente cortado. Somente depois que ele fizesse a coisa pretendida é que o vínculo entre ele e Jian Hao continuaria. Já se passaram 4 dias. Ele pode já ter sido capturado e torturado, ou talvez até morto. De repente, um homem apareceu na frente dele. Ele disse que o mundo era enorme e que o fato de eles terem se encontrado hoje devia ser um presente do destino. Então, eles poderiam tomar um drink. Billy Dan perguntou: "Você se divertiu? Descobriu alguma coisa?" Este aguentou. Ele disse que estava terrivelmente assustado. O clã Yang reúne secretamente vagabundos talentosos por meio de um homem que eles chamam de cão de caça. E eles parecem ter recrutado mais de 1 dúzia de pessoas. Eles provavelmente vão atacá-los. E antes de agir, eles espalham boatos, que afirma que o jovem senhor bateu em Yang Jigang quando pegou em uma tentativa de estupro. Billy Dan disse que já fez muitas coisas. Ele tem certeza de que todos acreditarão nos rumores, mas, mesmo assim, não importa no que eles acreditam. Mas apesar de ter participado de brigas, ele nunca se permitiu fazer tal coisa. Os rumores geralmente são muito exagerados. Não está claro para o jovem cavalheiro como ele ficou sabendo deles. Será que ele entrou sorrateiramente fingindo ser um vagabundo? O rapaz respondeu que uma criada havia lhe contado. Ele conseguiu convencê-la a ficar do seu lado. Ele acha que é a melhor pessoa do mundo em entender os sentimentos de pessoas como ela, embora ele também tenha muita sorte. Há rumores de que Yang Jigang assassinou brutalmente uma de suas empregadas. É por isso que ele não é apreciado por muitos no clã Yang. O líder sabe que a sorte também é uma habilidade. Ele teve muita sorte ao encontrar aquela empregada. Mas se ele tivesse escolhido o método errado para atingir seu objetivo, nenhuma sorte poderia ajudá-lo. Ele comprou muitas coisas para entrar sorrateiramente, perdendo-se entre os vagabundos. No entanto, o cara estava muito assustado e não podia fazer mais do que isso. O jovem mestre disse que o servo já havia alcançado muito mais do que ele esperava. Guantou aprendeu outra coisa. Ele percebeu que seu rosto funcionava muito bem com as mulheres. Além disso, eles não deveriam voltar? Eles deveriam avisar o patriarca, não deveriam? Billy Dan disse que eles não voltarão. Eles precisam terminar o que começaram primeiro. Tarde da noite, Yang Jigang convocou uma garota para se divertir. Ela chorou e implorou a ele que já tinha alguém com quem queria se casar. O rapaz perguntou como é que ele já estava lá? A moça respondeu que era por isso que ela não podia atendê-lo. Talvez ele devesse matar aquele bastardo bem na frente dela. Ela o servirá imediatamente ou desejará tirar a vida de seu amante. Deixá-lo escolher o que é mais importante para ela? A moça percebe que não tem escolha. Portanto, não há mais necessidade de matar o homem com quem ela quer se casar. De repente, alguém entrou na sala e disse a ela para se acalmar. Ele estava apenas bloqueando seu ponto de pressão, mas não poderá se mover por um tempo. Nem todos os homens deste mundo são escória como esse cretino mentiroso. Todos eles podem ser mordidos por um cão raivoso a qualquer momento. Mas isso não significa que todos os cães sejam assim. Yang Jigang gritou. Quem era ele para se pavonear por aqui? A garota desmaiou e o mascarado a pegou. Deixe esquecer tudo o que aconteceu aqui. Que ela viva feliz para sempre. Aquela voz, ele tem certeza de que já a ouviu em algum lugar antes. Será que é a Bea? Não pode ser. Yang Jigang disse que ele estava errado, que ele fosse poupado, mas a espada de Bi já o havia perfurado. Quando aquela criança lhe implorou, quando multidões lhe pediram misericórdia, o que ele lhes respondeu? Zhen Yu, o vice-chefe do sindicato, disse, deixe-o pensar sobre isso novamente. Se eles realmente atacarem a família Bi, atrairão a ira de muitos residentes de Jiangao. O líder Yang respondeu que o vice-chefe parece ter perdido a cabeça. Seu filho foi realmente morto. Como a responsabilização dos criminosos pode causar raiva? No entanto, na verdade, não foi porque o jovem mestre tentou matá-lo primeiro. Além disso, sob o disfarce de uma seita ortodoxa, o líder contratou mais de 1 dúzia de vagabundos para destruí-los. Yan Jizi deixou claro que não havia motivo para tentar impedi-lo. Bloodhound perguntou, por que ele está tentando parecer simpático? Nem mesmo sua aparência combina com seus impulsos. O que ele planeja fazer agora? Essa é uma pergunta que não pode ser adiada. Os vagabundos são pessoas que não se importam com nada ao seu redor, por isso, se ficarem muito apertados, podem denunciá-los com a cabeça. E se um homem não puder lhes dar uma resposta clara em pouco tempo,
elas logo se dispersarão. O líder Yang disse que isso não acontecerá, que eles continuarão como planejado. Não é só por causa de seu filho. Mesmo que o poder da família Bi tenha diminuído, eles ainda têm uma enorme influência em muitos aspectos. Quando absorverem essa família, seu poder pelo menos dobrará. Zhen Yu acredita que o principal motivo pelo qual a família Bi ainda mantém essa influência é o fato de muitos guerreiros confiarem em seu patriarca. O homem perguntou se ele estava tentando dizer que seu caráter era melhor. Zhen Yu respondeu que ele mesmo sabia que não era. Será que existe algo assim em Jian Agao? Há apenas duas coisas aqui: força e coragem. Os fortes controlam tudo e os fracos se rebaixam. É assim que ele é. Jian Agao, mesmo levando em conta que eles não aderem a nenhuma religião. Eles ainda não podem operar sob o disfarce de uma seita ortodoxa. Zhen Yu disse que se o líder fosse atacar a família Bi, ele o deixaria. Está tentando impor condições a ele? Deixe-o sair de minha vista antes que ele mesmo o mate. Diga a ele para sair agora. Ou será que ele quer morrer logo? Zhen Yu o serve há 20 anos. No entanto, se não fosse por ele, o clã Egg não teria crescido até esse tamanho. O homem trabalhou duro para ele por muitos anos. Mas parece que seu trabalho foi desperdiçado? O líder Yang disse para se certificar de que ninguém da família Bi deixaria aquele lugar no dia marcado. Zhen Yu não entendia como eles podiam ser tão cruéis, embora ele quisesse tornar o clã Egg o melhor do mundo. Ele acha que é melhor ir embora antes de ser expulso pelo pescoço. De repente, Bi Lidan apareceu na frente de seus olhos. Ele perguntou se o homem estava bem com as coisas como estavam. Será que ele quer perder a vida protegendo um canalha como esse? Se ele não quiser que todos os seus esforços sejam em vão, deixe-o esperar aqui, porque isso está prestes a ser um ponto de virada em sua vida. Bi Lidan abriu a porta e cumprimentou seus inimigos. O líder Yang perguntou quem ele era. O cara com a máscara disse que era o filho das pessoas que eles queriam destruir. Yang Jizi está furioso. Do que estamos falando? O filho daqueles que eles querem destruir? É realmente a voz de Bi Lidan? O que faz esse pedaço de merda pensar que tem permissão para se comportar assim? Como ele entrou aqui, afinal? Tudo bem, o homem ia matá-lo de qualquer maneira. Ele pediu ao cão de caça que o fizesse. Este último respondeu que o deixaria dar 5.000 talai e que isso seria feito. Líder Yang congelou no lugar. Pare de procrastinar, ele deve ser morto agora mesmo. Blodorand deixou claro que, se ele não quisesse pagar, que ele mesmo tratasse do assunto. O homem tem tudo planejado, portanto, coloque-o nisso o mais rápido possível. O cão disse, deixe a criança aceitar sua gratidão. Graças a ele, ele poderia ganhar mais 5.000. Billy perguntou, ele é o vagabundo que chamam de cão de caça? E pensar que até as crianças sabem seu nome, ele espera que o próprio cara perceba que vai morrer logo. O líder entendeu que o Ki Billy da interno tinha apenas 5 anos de idade. Embora esse corpo fosse lento, se ele não tivesse calculado o ataque do sabujo de sangue de antemão, não teria sobrado nenhum ponto úmido dele. O líder ainda não havia dominado o corpo de Billy Dan, mas, com sua experiência, era até divertido. Ele se perguntou há quanto tempo não participava de uma luta em que vidas estavam em jogo. Era uma sensação estranha, agora que o líder percebeu que ele realmente gostava de lutar. Mas depois de se tornar o homem mais forte do mundo, sua vida de dias pacíficos tornou-se terrivelmente entediante. A arte da espada azul, que segue a alma, é o primeiro passo. De repente, o líder Yan sentiu uma dor intensa em seu peito. O homem perguntou, como o garoto aprendeu a fazer isso? Ele nunca havia demonstrado sua força, não é mesmo? Bi Lidan disse que é improvável que ele fosse capaz de entender, mesmo que mostrasse tudo em seus dedos. Por que ele iria querer uma arma de cão de caça? Ou será que ele quer fazer parecer que eles brigaram com ele? Ele está quase certo. Billy fará com que todos pensem que o Bland-O iria escapar, depois de matá-lo. O homem pediu perdão. Ele lhe daria tudo o que sua alma desejasse. Bastava que ele tivesse misericórdia. Com isso, o rapaz pode ajudar sua família. Se ele vender o produto, poderá ganhar mais de 30.000 taels. Billy perguntou. Ele está impondo condições a ele? Não entende a posição em que ele se encontra agora? Se ele tiver misericórdia, poderá ter tudo o que tem. Não se trata de nenhuma bugiganga, apenas um começo. E, se o fizer, não conseguirá nada, porque eles não podem ser encontrados por conta própria. Bi Lidan ouviu o que o líder Yang havia dito antes. Sobre o fato de Jiang ter apenas os fortes e os fracos, nenhum terceiro é dado. Os fortes sobrevivem e os fracos morrem.
E ele provavelmente não está entre os fortes. Billy Dan acabou com ele de uma vez por todas. Você pode esquecê-lo. Zen Yu entrou na sala e ficou surpreso com o fato de o patriarca e o cão de caça estarem mortos. O jovem mestre os havia matado sozinho? Billy Dan parabenizou o homem. A partir de hoje, ele se tornou o líder da seita Yang. No dia seguinte, o jovem mestre deveria se encontrar com Guantou. A empregada disse que, depois que o cara foi embora, ele ficou esperando assim a noite toda, sem dormir. Guantou parecia estar preocupado com ele. Billy Dan disse que estava com fome e ofereceu algo para comer. Guantou disse à moça para lhes trazer os pratos mais caros do estabelecimento. Havia rumores de que Blandion havia matado o líder do sindicato Yang e escapado com sua riqueza. Isso não é verdade, não é? Billy perguntou. Aconteceu algo assim? O servo acha que o jovem mestre fez isso. Mas ele mesmo não disse que foi obra de um cão de caça? Por um lado, era verdade que o jovem Lorde não seria capaz de derrotar o líder Yang e o cão de caça sozinho. Provavelmente foi uma coincidência o fato de ele estar lá e algo assim ter acontecido antes de ele chegar. O cara perguntou, isso faz sentido para ele? Guantou disse que era lógico, mas não podia ser uma coincidência tão grande. O que ele fez? O jovem mestre havia lhe dito anteriormente que iria matá-los. Então ele roubou a riqueza com a qual o cão de caça supostamente fugiu? O BL disse que não roubou, foi uma indenização. O líder Yang deu a ordem para matar seus pais, o próprio Guantou, ele e todos os membros de sua família. Ele tentou destruí-los e tirar tudo que sua família tinha. E quanto o jovem mestre levou? Mas deixou que isso lhe subisse à cabeça. O rapaz disse que poderia lhe contar se ele estivesse interessado. Guantou disse que não queria ouvir isso. Não dizem que se uma pessoa sabe muitos segredos, ela morre primeiro? 32.000 taels. Se ele tivesse ficado mais tempo no sindicato Yang e começado a vender várias coisas, poderia ter ganhado muito mais dinheiro, mas não o fez. Muitas consequências não intencionais podem ocorrer, e sua existência pode ser exposta se alguém se tornar ganancioso sem motivo. Zen Yu percebeu que o jovem mestre era o herdeiro da família da espada Bi. Ele o confundiu com um dragão adormecido que escondia suas habilidades em artes marciais e jurou lealdade a ele. É claro que o cara não é estúpido o suficiente para acreditar nessa devoção impulsiva. Ele simplesmente manterá distância e a usará. Então, o jovem mestre também matou Yang Jigang? Ele disse que sim. O que há de errado com ele? Ele sente pena dele, mesmo depois do que ele fez? É que o desgraçado ainda era jovem. O que a idade tem a ver com o bem e o mal? Quer você seja jovem ou velho, se fez algo digno de morte, você deve morrer. Billy diz isso para o caso de Guantou não saber que ele o matou por causa dele. Naquele dia, Jigang tentou matar o jovem mestre. Ele planeja treiná-lo em artes marciais a partir de agora. Não se trata de artes marciais, que ele apenas imita, mas de artes marciais de verdade. O funcionário disse que, mesmo que ele quisesse, não seria tarde demais para aprender artes marciais? Ele faz 25 anos este ano. O rapaz respondeu, deixe isso com ele. O líder percebe que é bastante velho para as artes marciais, mas se ele for o mestre, sua falta de idade poderá ser compensada. Deixe-o pensar cuidadosamente antes de responder, pois essa é uma decisão que afetará mais do que apenas sua vida. Então, ele quer aprender artes marciais com ele? Guantou disse claramente que concordava. Como o mestre havia mudado, devido a esse incidente, ele sentiu que também queria mudar. O garoto disse ao jovem mestre que também queria mudar como ele e que faria o que fosse necessário. Ele tem outra pergunta. Por que Guantou é tão gentil com ele? Ele costumava ser um pedaço de merda. O servo respondeu que isso já havia acontecido uma vez. O jovem senhor era um bom homem e tinha uma boa atitude. Quando ele tinha 10 anos, ficou muito doente. Ele estava com uma febre tão alta que perdeu a consciência. Mas quando abriu os olhos, quase inconsciente, Billy estava aplicando uma toalha fria em sua testa. Ele ainda não consegue se esquecer do olhar preocupado que o jovem mestre lhe dirigiu na ocasião. Nem antes nem depois, ele jamais o havia olhado com tanta seriedade. Que bobagem, pensar que Guantou ainda se prende a essas coisas. Para algumas pessoas, essas coisas podem ser uma experiência inesquecível. Billy disse que a arte marcial que ele aprenderia seria as 7 técnicas do Mar do Sul. E agora ele não é mais seu servo,
De agora em diante o rapaz é seu subordinado. Guantou tinha ouvido falar que era assim que as pessoas de Jiangao que estudavam artes marciais se curvavam. Billy disse que sim, ele é bom nisso. No entanto, o líder não o aceitará como aprendiz, pois o que ele está fazendo parece ser ensinar alguns movimentos ao seu subordinado, mas acha que ela ainda pode receber sua reverência de agradecimento. O líder do clã Bi ficou chocado ao ouvir que o líder do sindicato Yang estava tentando matá-los mobilizando vagabundos. Billy disse que ele se mostrou muito mais cruel do que eles pensavam. Se não fosse pelo cão de caça, eles estariam em grandes apuros. Matusha acredita que o céu os ajudou e que isso é uma grande bênção para sua família. O homem disse que, mesmo assim, eles deveriam pagar a dívida com o sindicato Yang. O jovem mestre supôs que se ele dissesse isso, ele pensaria que eles deviam ao sindicato Yang, não a Yang X. Billy espera que o pai não esteja muito chateado? O homem disse que estava tudo bem, que a deixasse descer e descansar um pouco. Foi a primeira vez que o líder disse a palavra pai, pois sua mãe o criou sozinho desde pequeno e ele não teve pai em sua vida passada. Embora seja a primeira vez que ele diz isso, ele não sente que seja algo ruim. O comandante Sil Junho perguntou, o que era esse saco? O homem respondeu que eram os 3.000 taels que ele havia acumulado até então. Mas como ele conseguiu economizar essa quantia de dinheiro? Billy disse que o guardou para o caso de precisar dele após o casamento. No entanto, isso fazendo parte dos 32.000 taels que ele recebeu de Yang Jijai. Ele só está lhe dando essa quantia para o caso de ele suspeitar de algo. O homem perguntou por que ele estava lhe dando aquele dinheiro. Então, deixe-o usar o dinheiro e reorganizar a equipe de espadas. Faça também com que eles aumentem seus salários mensais e contratem os novos funcionários que não puderam contratar. Sil Junho perguntou, ele acha que eles estão aqui por causa do dinheiro? O jovem mestre sabe que isso não é verdade, mas não pode deixar que os membros de sua família sofram por causa do dinheiro. O comandante disse que entendia, mas que, nesse caso, ele deveria dar o dinheiro ao chefe da família, não a ele. Billy acha que o homem não aceitará o dinheiro que o pai lhe der. Até onde ele sabe, seu Junho é um homem leal. Mesmo que seu pai lhe dê dinheiro para reorganizar a equipe, por estar confiante de que pode gerenciar um esquadrão de espadas, seu João sempre recusa dinheiro, dizendo que quer pagar sua dívida primeiro. Ele e o esquadrão da espada são a espinha dorsal de sua família. Se o comandante e o esquadrão de espadas caírem, sua família cairá com ele. Do que ele está falando? A espinha dorsal da família é o patriarca, não o esquadrão de espadas. Billy disse que ele estava certo. Mas o esquadrão da espada não dá ao patriarca a oportunidade de ser a espinha dorsal da família? Por favor, deixe-o aceitar esse dinheiro. Isso também é para o bem do patriarca. Seu Junho disse que tudo bem, ele prometeu que só gastaria esse dinheiro com o esquadrão de espadas. Billy Dan fez uma reverência e agradeceu ao líder do esquadrão. Ao contrário de Guantou, não há necessidade de negociar muito aqui. Ele mesmo mostrará os resultados, alguns dias depois. Recentemente, a atmosfera no esquadrão de espadas havia melhorado. Mas não foi só isso, a família toda ficou mais animada. Talvez fosse porque ele, que era um desleixado, tivesse mudado. Quando se espalhou a história de que o cara havia pago os salários atrasados do esquadrão de espadas, o conteúdo das conversas às suas costas mudou, e foi feito um anúncio para recrutar novos espadachins para o esquadrão. No entanto, o problema é seu ki interno. Exceto pelo tempo gasto dormindo, ele dedica todo o seu tempo ao cultivo da arte marcial circulação da mente celestial, que acumula ki interno 3 vezes mais rápido do que os métodos normais de cultivo. Apesar disso, ele só conseguiu acumular uma quantia insignificante. Agora só há uma solução. Ele precisa, de alguma forma, aumentar a taxa de acúmulo interno de ki, desbloqueando seu recipiente para formar e controlar. Portanto, ele precisa de um elixir. Ele ainda tem 29.000 taels. Billy pode realmente comprar um elixir com esse dinheiro? Nosso protagonista foi para Jinan, uma filial do mercado negro. O homem perguntou em que tipo de elixir ele estava interessado, pílulas ou ervas. Billy disse, não tem importância alguma. Há um ditado em Jianghu que diz mais ou menos o seguinte. As coisas que não estão no mercado negro são coisas que não estão em Jianghu. Se ele não o encontrar aqui, não conseguirá obter o elixir com dinheiro por um tempo. O homem disse que teve muita sorte, pois a filial não tinha recebido nenhum elixir nos últimos 6 meses. No entanto, 2 dias atrás, chegou um elixir. É uma erva milenar.
uma erva que é conhecida por fornecer um suprimento de Qi interno de 10, 15 anos. Em sua época, quando os elixires eram raros, não era fácil conseguir algo assim. O homem exigiu 44.000 taels por ela. Mas o cara tem 15.000 taels a menos. Provavelmente, a única ocasião em que ele poderia comprar um seria agora. Considerando como é difícil adquirir elixires em sua época. Mesmo que ele não o compre, ele será vendido muito rapidamente. O homem disse que não havia trazido dinheiro suficiente, então teria que voltar na próxima vez. O idoso perguntou por que ele precisava desse elixir. Billy respondeu que é claro que ele ficaria mais forte. E o que aconteceria se ele ficasse mais forte? Recentemente, um jovem mestre caiu em si depois de ser ignorante a vida inteira. Ele quer prestar seus respeitos filiais. O velho disse que essa era a coisa mais ridícula que ele já tinha ouvido, estando nesse tipo de negócio, já que não havia uma única pessoa que honrasse o dever filial entre o povo de Jianghu que tentasse comprar o elixir. O jovem mestre entende o que o velho quer dizer porque ele também era assim. Quando se está obcecado em se tornar mais forte, não há outra opção a não ser ignorar as pessoas ao seu redor. Quando se tornou o homem mais forte do mundo, ele tentou cumprir a reverência filial que não havia demonstrado à sua mãe. No entanto, era tarde demais, ele não podia fazer isso. É uma pena para Billy, pois parece que ele perdeu a oportunidade de ser um filho digno. De repente, o idoso disse que esperaria 10 dias. Se conseguisse juntar dinheiro suficiente nesse período, ele o venderia a ele. Ele é um homem que acredita que todo elixir tem um dono legítimo. Que ele prove que o velho está certo. Já se passaram 3 dias dos 10 prometidos. O tempo está se esgotando e ele ainda não conseguiu ganhar dinheiro. Se ele espremesse todo o dinheiro que pudesse obter do sindicato Yang, talvez conseguisse ganhar 15.000 taels. Entretanto, se isso acontecer, seu relacionamento com Zhen Yu chegará ao fundo do poço. Ele o verá como uma sanguessuga tentando sugar o dinheiro e terá outros pensamentos, mas ele ainda tem planos para o sindicato Yang. Portanto, nem tudo está perdido. Guantou disse que há algo incomodando o jovem mestre ultimamente. Ele está certo? Esse cara é quase tão experiente quanto seu antigo servo Galsarian. Será que ele quer ver Lady Sun novamente? Guantou parece entender como o rapaz se sente. Uma filial da Aliança Morima em Kyufu. Billy gastou 1.000 taels nessa máscara e se disfarçou para que não o reconhecessem. A razão pela qual o clã B pediu 20.000 taels emprestados ao sindicato Yang não foi porque ele queria pegar o criminoso com a recompensa, mas porque ele acabou sendo seu refém. Guantou disse que eles perderam muito dinheiro por causa desse bastardo naquela época. Aquele cara era um grande idiota. Tanta coisa para lidar. Se não fosse pela intervenção do grande guerreiro Gon, o líder da filial de Kyufu da Aliança Morim, com quem eles geralmente interagiam, ele teria perdido a vida. Uma pessoa que é líder de uma filial da Morima Lane se socializaria com uma criança tão estúpida? Guantou sabe que o patriarca deu 15.000 taels para Gogo do Shu e 5.000 taels para o grande guerreiro Gon como um sinal de gratidão. Será que o líder da filial da Aliança Morim aceitaria um suborno? Seja como for, esse foi o golpe final nas finanças de sua família. Mas será que Gogo do Shu foi pego? Guantou ainda não tinha ouvido nada sobre ser pego. O homem perguntou quem ele estava procurando. O homem respondeu que tinha ido procurar o gerente da filial. O guarda perguntou de onde ele era. Billy respondeu que era da seita da Lâmina Celestial. O homem respondeu que lhe daria 1 minuto. Atualmente, a seita da Lâmina Celestial fazia parte das 5 forças das planícies centrais, que consistiam nas 5 forças mais poderosas de Jianghu. Se não fosse por ele, as 5 facções poderiam ter lutado pela supremacia nas planícies centrais. Como resultado, o líder conhecia as circunstâncias internas das 5 forças das planícies centrais como a palma de seus próprios 5 dedos. Entre eles, a facção mais adequada para seu disfarce é a seita da Lâmina Celestial. A razão era simples. Ma Fengji, o líder da seita, tinha problemas complicados com mulheres, por isso tinha mais de 10 mulheres e 10 filhos. Dizia-se que até o próprio líder da seita da Lâmina Celestial tinha dificuldade em distingui-los. Os guardas eram realmente uma bagunça. Ele lhe disse que vinha da seita da Lâmina Celestial, enquanto usava roupas caras. O guarda o deixou entrar sem sequer verificar sua identidade. Se o cara fosse um assassino que viesse para matar o líder da filial, ele já estaria morto. O homem o cumprimentou. Ele disse que veio da seita da Lâmina Celestial? Como o velho poderia se dirigir a ele? Ele respondeu que seu nome era Maeng Chong e que o atual líder da seita era seu tio.
O velho ouviu sobre seu nome maravilhoso. Ele ficou honrado em conhecê-lo. Ma Ying-chong existe de fato, mas leva uma vida isolada, de modo que o mundo exterior sabe muito pouco sobre ele. Ele veio até eles porque tem algo importante a lhes dizer. A família deles está perseguindo alguém. Quando o localizaram, descobriram que ele estava mantendo alguém como refém no local, e havia rumores de que foi o velho que interveio naquela época. Provavelmente foi Gogo do Shu? Ele disse que sim, mas por que o grande guerreiro mais está procurando por ele? O rapaz respondeu que havia cometido um grande pecado e que todos os guerreiros de sua família estavam procurando por ele. Que grande pecado aquele bastardo cometeu contra a seita da lâmina celestial? Ma Ying-chong respondeu que se tratava de um assunto interno, portanto, ele não poderia dizer isso. No entanto, essa é uma questão muito importante a qual até mesmo os membros mais velhos da família prestam atenção. É por isso que ele veio aqui com tanta pressa, sem avisá-los com antecedência. Como a família deles havia se apresentado, capturar o bastardo era apenas uma questão de tempo. Ele será honesto com o gerente da filial GAN. O homem quer pegá-lo antes de qualquer outra pessoa de sua família, e quer provar que suas habilidades são maiores do que as dos outros herdeiros da família. Além disso, ele não quer ser promovido na equipe. Se o homem o ajudar a encontrar Gogo do Shu, ele o enviará à sede. O cara sabe que muitos líderes de filiais sonham em entrar na sede da Aliança Murima. Imaginem que eles têm o apoio da seita da Lâmina Celestial. Ele também precisa de alguém em quem possa confiar na sede da Aliança Murim. Ma Ying-chong lhe promete em nome da seita da Lâmina Celestial. No entanto, ele precisa descobrir isso o mais rápido possível, já que ele não tem muito tempo para aproveitar essa oportunidade. O velho lhe mostrou a foto. O bastardo venderia o próprio filho por uma aposta. Ele pode ser encontrado procurando por antros de jogos de azar em Jinan. Ma Ying-chong disse que se ele for pego, ele o ajudará a se tornar um vice-líder na sede da Aliança Murim. O velho Gon disse que o serviria de todo o coração. No entanto, o assunto deve ser mantido em segredo, pois ele não pode permitir que outros membros de sua família o peguem primeiro. E há uma recompensa por ele, não há? O velho disse que era de 5.000 taels. Ma Ying-chong disse que 20.000 taels é ótimo. O homem se desculpou. 5.000 taels, não 200.000 taels. O velho disse que ele estava errado. Definitivamente 20.000 taels. Ele que pegue o dinheiro em 3 dias e venha para a Jina. Ma Ying-chong planeja voltar para sua família depois de entregar a cabeça daquele bastardo. Eles se verão em 3 dias.